Olá, boa noite pessoal. Tô só fazendo os últimos ajustes aqui na live. Só um minutinho. Vamos aguardando também a psicóloga Roberta chegar, que vai conversar com a gente hoje sobre relacionamentos abusivos, né? Se o amor ainda está no ar, a gente precisa tomar cuidado com as relações abusivas, né? Então vamos só aguardar a Roberta entrar. Prontinho, terminei de ajustar aqui. Para fixar o comentário, né? Acho que é legal as pessoas que entrarem, ficarem sabendo sobre o que é o tema da nossa live. Então, hoje a gente vai falar. Na quinta-feira passada, eu conversei junto com a psicóloga Maiara, nós falamos também um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, mas o nosso foco foi a questão da autoestima, né? O quanto essa autoestima interfere nas relações de forma a transformar essas relações em relações abusivas e também o quanto as relações abusivas interferem na nossa autoimagem, que também é outro, vamos dizer assim, sintoma muito importante da gente observar, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho mais, a Rô separou um material super legal pra gente. No final da live também a gente vai fazer algumas perguntas para vocês avaliarem as relações de vocês também. Então é legal vocês estarem aqui acompanhando a gente. Acho que ela chegou, deixa eu convidar a psicóloga Roberta aqui para conversar com a psicóloga Roberta. Vamos lá, está conectando. Boa noite, Rô. Tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal. Aí, agora eu tô te ouvindo. Fica bom. Tá. Aí. Aí, agora ficou joia. Tá legal o som. Bem? Certinho. Tá. Então, Gigante. boa noite. Boa noite. Eu tava comentando pro pessoal aqui que já estava entrando, que na quinta-feira, Rô, eu e a psicóloga Maiara, você acompanhou a live também, né? Nós Uhum. falamos sobre relações abusivas, mas com foco na autoestima, né? O quanto a Isso. autoestima ela pode interferir, a baixa autoestima, né? Ela pode interferir na permissão de relacionamentos abusivos e o quanto também relacionamentos abusivos interferem na relação da autoimagem, né? Então Sim. foi uma live bem legal. Quem quiser assistir está no canal do YouTube. Aqui no IGTV a gente tem o link disponível, tá? Então, se quiserem acompanhar como foi, é só clicar lá. E acho que é bacana porque é um material complementar ao nosso de hoje e a tudo que nós estamos falando já ao longo desse mês de junho sobre relacionamentos, né? Exatamente. Sabe o que eu estava vendo agora, Rô? Que a Ah, próxima terça ainda é junho. sim! É a última terça do mês, né? Exatamente. E assim, se ficar assunto pendente de hoje, a gente pode usar a próxima terça para concluir, né? Porque a gente tinha pensado em fazer junho como o mês para falar de relações, né? Sim, inclusive por ser o mês que é comemorado o Dia dos Namorados, né? Exato. Tô tentando ajeitar Muito aqui de bom. um Daí jeito a gente mais qualquer coisa complicado. segue. Aí. A técnica, aí, deu. Isso, eu acho que é bacana. Eu percebi que tem algumas pessoas que estão interagindo no particular conosco, mas o pessoal gosta mesmo é da live, né? De interagir É da aqui, live. de fazer comentário, de estar conosco. Isso é muito bacana, agradeço muito a presença de vocês. Falei que nosso público está cada vez mais assíduo, né? Exato. E é gostoso, né? É que Muito nem bom. o Rodrigo fala, que o pessoal vai se acostumando, por exemplo, que toda terça-feira, toda quinta a gente tem lives, né, agendadas. Uhum. E quando se acontece um imprevisto que você não pode fazer, as pessoas cobram, né? E é gostoso porque assim, você sabe que você está causando um impacto positivo na vida das pessoas. Por isso que elas Sim. estão procurando, né? E o quanto a gente consegue ver a dimensão disso depois, quando essas pessoas trazem comentários. Toda terça, após as lives, eu recebo várias mensagens e isso me motiva bastante,
porque mostra o quanto o nosso trabalho realmente está atingindo pessoas que estão se interessando, que estão aprendendo com a gente, porque a gente também aprende aqui, né? Com certeza. E o quanto isso realmente pode impactar pessoas, que é o nosso objetivo, é a nossa missão, né? Exatamente, esse é o foco. Acho que, além de tudo que a psicologia ela propõe, ela provém para a gente, né? Essa troca, eu acho que ela é a mais rica de todas, né? Até porque, assim, por mais que a gente já saiba do assunto, né? A gente sempre vai estudar um pouco mais para poder trazer um conteúdo mais completinho, né, para o pessoal. Então, não tem como passar sem um crescimento pessoal, profissional dentro dessas lives, né? Não mesmo. Eu acho que isso é muito bacana porque traz um conhecimento mais amplo, traz uma percepção, essa nossa troca, esse nosso bate-papo e a participação dos colegas também, né? Inclusive, obrigada, Antônio, meu colega do mestrado, está aqui também, familiares, amigos, pacientes. Sim. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu estava falando para o pessoal que quem ficar até o final, a gente tem umas perguntinhas, né? Algumas dicas para observar as relações. Acho que vai ser bem legal. Legal mesmo. Também tem aquele recurso que eu elaborei na semana passada, e aí dei uma aperfeiçoada, vou apresentar hoje aqui para vocês, é bem legal também. Realmente é uma atividade terapêutica para conhecimento do casal, para ver o quanto os dois estão se conhecendo e trazer perguntas, questionamentos que possam promover esse autoconhecimento também na relação. Maravilha. Bom, então o combinado hoje é a gente falar sobre relacionamento saudável versus relacionamento tóxico ou abusivo, né? Existe uma certa diferença entre a toxicidade e a abusividade, mas geralmente os dois vêm mascarados na relação. Né? Então a gente vai falar sobre o que funciona como maneira saudável nos relacionamentos e o que não funciona, que é prejudicial, que é tóxico, que realmente é danoso, é nocivo para a pessoa que está vivendo esse relacionamento. E nós falamos sobre isso antes da live, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre o quanto pessoas sofrem. Até a imagem que a Andressa, que cria as nossas artes, que ela fez, mostra isso. Não é só mulher que passa por relacionamento abusivo, não é só homem que passa por relacionamento abusivo, são pessoas. Pessoas têm sentimentos e sofrem. Né? Inclusive quando elas são abusivas também. Porque não quer dizer que o outro está te fazendo sofrer que ele não está sofrendo. Exato. E que nem a Roberta falou, né? Quando eu fui montar essa imagem de hoje para divulgar a nossa live, eu estava comentando, a gente só vê assim, fotos de mulheres sendo abusadas, né, emocionalmente. E eu falei assim, nossa, mas não tinha uma foto, pelo menos assim, no banco de imagens que eu busco, não tinha uma foto de homem sofrendo com agressão verbal e nesse sentido. Eu falei assim, não, pera lá, a imagem hoje ela tem que mostrar que tanto um quanto o outro eles podem sofrer, porque são pessoas que sofrem com abuso, né? Não é homem ou mulher. Então aí a gente escolheu as duas carinhas chorando, né? Tanto do homem quanto da mulher. É legal. E o quanto a pessoa que está sofrendo olha só para a dor dela, né? Tem uma dificuldade de olhar para a dor do outro, ou quando olha para a dor do outro, olha só para a dor do outro. Então, acho que a questão é realmente linkar o que você e a Mayara falaram sobre olhar para si e olhar para a relação como um todo, que é o que a gente vai falar também, aquele joguinho de perguntas lá no final. Exatamente. Então, basicamente, né, o que inclui um relacionamento saudável? É o que nós já estamos falando aqui ao longo desse mês, que é o equilíbrio entre dar e receber. É a relação de troca, é a relação de flexibilidade, a necessidade de compreensão, de manutenção da relação, de doação, de entrega. Em muitos momentos a gente vai ter que ceder para ter um relacionamento saudável, mas também em outros momentos a gente vai precisar que o outro ceda. Então é empatia, a reflexão sobre os comportamentos do outro e os seus próprios comportamentos, porque acho que essa é uma grande questão, né? Tem gente que só olha para o que o outro faz. E nos atendimentos a gente recebe, pelo menos eu recebo uma demanda grande disso.
Ah, Uhum. porque ele não faz mais assim. Ah, porque agora ele me trata assado. Ah, porque agora o nosso relacionamento é assim. Ah, porque eu tô cansada disso. Ou tô cansado daquilo. E o que que você tem feito também no relacionamento? Não tô É. dizendo que quem sofre um relacionamento abusivo é culpado por isso, pelo amor de Deus. Não. Mas que nós somos responsáveis pela forma como a relação se desenrola e a que ponto ela chega também é responsabilidade nossa. Com certeza. Porque existem momentos também, Rô, que é aquele negócio, né? Vai entrando na normalidade da relação, as pessoas vão se acostumando umas com as outras. E aí, quando eu observo que o outro está deixando de fazer coisas que eram, vamos dizer assim, prazerosas para mim, às vezes o dar uma flor, né? Fazer um café da manhã. Se o outro está deixando de fazer e eu sinto falta, será que eu também não estou deixando de reforçar esses comportamentos de alguma maneira, né? Sim. E até de comunicar, né? Porque nós falamos sobre isso também nas lives anteriores, o quanto é importante comunicar as nossas necessidades, porque o outro não tem como adivinhar, ele não tem bola de cristal, como eu falei, né? E Exatamente. Mesmo que aí, eles estejam juntos há algum tempo, se perde essa comunicação. Por isso que precisa estar uhum, sempre falando, né? A comunicação é algo que eu percebo que a gente não pode deixar nunca morrer, né? Ela tem sempre que estar muito alinhada em qualquer fase da sim. relação. E em qualquer tipo de relacionamento, né? Exato. Também. Porque é Sim. aquele negócio, né? A gente começa a entrar num jogo em que eu acho que o mundo tem que saber o que eu sinto, o que eu penso. Afinal, as pessoas convivem comigo há tanto tempo, né? Como que não sabem o que se passa dentro de mim? Só que aí a gente esquece também de olhar e eu tô olhando para o outro, eu tô vendo o que esse outro precisa. A minha bola de cristal Uhum. está funcionando como o outro, né? Não, porque até onde eu sei, a nossa bola de cristal mal e mal funciona com a gente mesmo. Vai errar. Não tem como adivinhar se não houver a reflexão, a identificação, o questionamento. E esse questionamento, eu acho legal a gente comentar de que não é só o questionamento com o outro, mas o questionamento comigo mesma, a reflexão mesmo. Questionar o Uhum, quanto aquilo está me fazendo bem, o quanto aquilo me incomoda, o quanto aquilo pode ser uhum. normal numa relação, o que, que é É, expectativa, o que, que é realidade, o que, que é idealização versus o que, que pode ser real. uhum, exatamente. Até porque, assim, se eu, e tem outra coisa, a questão do autoconhecimento, porque se eu também não conheço o que eu gosto, qual o tipo de Uhum. relação que eu espero estar compartilhando com o outro, eu vou aceitar qualquer relação, né? Então, e Sim. aí eu corro um risco muito grande de me envolver numa relação abusiva. Porque se eu não Uhum. tenho para mim, tipo, eu não tô dizendo que as pessoas precisam ser perfeitas, mas assim, se eu tenho lá um padrão de comportamento no relacionamento que eu espero, certo? E aí eu Uhum. entro numa relação e de repente eu percebo que essa pessoa ela não se encaixa nesse crivo meu. Então eu vou falar assim, opa, pera lá, não se encaixa, né? Me desrespeita, não está sempre, não está ao meu lado, não me apoia. Então eu acho que não se encaixa, então eu vou sair fora, né? Mas não, como eu Uhum. não tenho esse conhecimento do que eu espero dentro de uma relação, eu acabo aceitando pelo medo, às vezes, até de ficar sozinha, né? Exatamente. E por não saber o que você realmente deseja, o que você merece, por não se sentir Uhum. merecedor de algo melhor do que aquela relação. Né? Exatamente. E essa questão, eu percebo muito nas relações hoje em dia, né? Eu quero muito que o outro seja a minha expectativa, só que aí quando esse outro também exige que eu seja a expectativa dele, opa, não pode, né? Uhum. Eu estou, aí a gente vai entrar depois, acho que com um pouquinho mais de detalhe, mas assim, se o outro exige de mim, será que eu estou numa relação abusiva? Né? Acontece também. Exatamente. Porque eu tenho que olhar para a relação e ela estar perfeita, mas eu esqueço de olhar o olhar do outro para ver se esse outro está enxergando a relação como uma relação perfeita, né? E E dialogar ter sobre, né? exato, e ter a habilidade de saber diferenciar, né, o que é uma relação abusiva. Por isso que eu acho que é muito importante buscar informações, conhecer, para que você
consiga delimitar realmente se você está ou não e quais são as estratégias para sair. Sim. E acho que é bacana também a gente falar, eu tô percebendo que o nosso público hoje diminuiu. Vinha numa É, crescente. Eu vejo que ainda tem um certo, não sei se preconceito para falar desse assunto, ou se é realmente um tabu, de as pessoas acharem que relacionamento abusivo, tóxico é só quando há agressão. eu ia falar exatamente isso. Porque as pessoas associam, né? Quando a gente fala de abuso, a algum tipo de agressão física, né? E Uhum. não necessariamente só isso. O abuso ele acontece no âmbito psicológico também emocional, né? Sim. E eu vejo que isso também serve para a gente orientar, guiar pessoas ao nosso redor. Porque às vezes a gente vê uma amiga, um amigo, um vizinho. Hoje mesmo, foi muito engraçado, enquanto eu estava me arrumando para a live, eu ouvi um barulho e a Belinha saiu correndo e foi lá fora, era uma gritaria, criança chorando. Não consegui identificar o que é, porque eu não sou do tipo de pessoa que vai lá na rua, porque era na rua, não era um vizinho de muro, não é alguém que eu conheço. Era uma briga de rua. E com corona piorou, né? Não vou sair na rua nem, nem por Asa Brava. Mas era uma briga de família e o quanto isso está ao nosso redor. E claro, né? Não é algo que está ao meu alcance, não é o meu papel ir lá e olhar para isso, cuidar dessa relação. Mas se é alguém que eu tenho o mínimo de vínculo, de contato, de afeto, eu vou me preocupar. Se é alguém que eu conheço, faz parte do nosso papel, acho que não só por sermos psicólogos, mas por sermos pessoas, né? De quando eu tenho conhecimento maior que do outro, mostrar. Olha, você acha que você realmente está num relacionamento legal? Então, aprender sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos não saudáveis não é só para você ter um bom relacionamento. Ah, mas o meu relacionamento está tranquilo. Tudo bem, mas será que seus pais tiveram um relacionamento saudável? Será que seus avós tiveram? Será que seus primos, seus irmãos, seus familiares? Porque isso tudo está ao nosso redor e a gente, sem perceber, acaba reproduzindo comportamento, né? Repete padrão. Uhum. Então, acho isso muito importante. Ao nosso redor, tem outras pessoas se relacionando. Por mais que a gente cuide da nossa relação, existem outros relacionamentos que impactam nossas vidas também. Claro. E é legal a gente poder, vamos dizer assim, ser uma ferramenta de apoio para essas pessoas também, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão dentro de uma relação abusiva, primeiro, tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso e de reconhecer para tomar uma atitude, né? Mas às vezes a pessoa simplesmente não consegue identificar, até porque para ela aquele padrão com que ela está se relacionando é normal, o que não deveria, né? A pessoa Uhum. só vai perceber quando ela consegue sair dessa relação, depois de muito custo, e aí ela começa a ter vamos dizer assim, um entendimento do que estava sendo aquela relação. E aí sim ela pode validar para, puxa, olha, você tinha me alertado, você tinha conversado comigo, né? Mas é bom ela saber que, independente do momento em que ela aceita essa mudança ou aceita olhar para essa relação abusiva, que ela pode ter alguém com quem contar, né? Sim, pelo simples fato de essa pessoa ter um pouquinho a mais de conhecimento que ela, né? Hum, exato. Né? Então, Mas vamos falar. Opa, desculpa, pode falar. não, você vai falar que o importante é sempre a gente poder ter com quem contar, né? Ter um apoio. Exatamente. O que a gente não pode, e eu vejo que às vezes as famílias sofrem muito, é obrigar a pessoa a sair dessa relação, né? Não tem como você forçar, porque para a pessoa, às vezes, ela está acostumada a viver com aquele padrão de relação. Então, é muito difícil. O importante é você sempre estar ao lado, né? Olha, Apoiar, né? você tem todo o direito de fazer as suas escolhas, né? Não é o que nós estamos felizes em ver o que você está fazendo, mas estamos aqui para quando você precisar. Exatamente. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença na hora de apoiar alguém que está vivendo um relacionamento tóxico. Quando você se mostra imparcial da decisão dela, da escolha dela de estar naquele relacionamento, embora você não concorde, você respeita a escolha dela e, independente do que acontecer, você se mostra disponível para acolher caso ela precise de escuta, de apoio. E é muito diferente fazer isso como amigo, como vizinho, como conhecido e como profissional.
Então, acho que o nosso papel, além de tudo, é também disseminar conhecimento sobre para atingir mais pessoas. Porque, às vezes, como você falou, a pessoa nem sabe que está num relacionamento abusivo, então ela não vai procurar ajuda especializada. Exatamente. E tem um outro agravante, né? Porque, assim, dependendo do nível dessas relações que tentam alertar, por exemplo, às vezes é a mãe, é o irmão, a pessoa fala: olha, sua relação é uma relação abusiva. E aí eu termino a relação e vou contar para a família, tem muita família que aponta, né? Eu falei, você já tinha que ter largado, em vez de acolher a dor daquela pessoa, porque ela está num momento de sofrimento, as Sim. pessoas elas apontam e julgam os comportamentos, né? O que O às que vezes faz com que o já outro fique está pior, sendo né? difícil. Se torna pior, um peso muito maior emocional que essa pessoa tem que carregar, além de tudo que ela já viveu dentro dessa relação. Uhum. Então, vamos falar sobre o que não é saudável, né? Exatamente, vamos lá. Existem várias características, mas separei aqui algumas principais, assim, e de uma linguagem fácil, né, para realmente ser um bate-papo interativo entre nós, porque as características, por exemplo, como carência excessiva, cobrança excessiva, um apego, relação de desigualdade, então eu posso mais, você pode sempre menos, o desequilíbrio, uma das partes sempre se doa mais e recebe menos. E sempre o que ela doa nunca é o bastante quando Uhum. essa pessoa está vivendo um relacionamento abusivo. Então, não é saudável você se sentir uma pessoa insegura, você estar tensa, assustada, ansiosa, infeliz. Estou falando no feminino, porque é feminino de pessoa, independente do gênero, né? Então, se Uhum. você está se sentindo angustiada, se você está se sentindo maltratada, maltratado, se você está se sentindo desvalorizado numa relação, isso não é saudável. Não é saudável nem para você e provavelmente nem para o seu parceiro, porque pode ser que você esteja oferecendo todo o seu mundo para o seu parceiro ou para sua parceira e para essa pessoa não seja o bastante. Então nunca vai ser o bastante. Né? E um Uhum. relacionamento é importante para que tenha um nível de equilíbrio, de solidez, de base, que ele seja sólido, é essencial o diálogo, poder falar sobre tudo abertamente. Quando isso não Uhum. existe num relacionamento, também é um sinônimo de toxicidade. Ou seja, existe alguma coisa aí que não está saudável. Se você não pode fazer um comentário, por exemplo, sobre um cantor que está na TV, se você não pode sair na rua com uma roupa que você gosta. E não estou falando aqui de moralismo, tá? Mas qualquer roupa que você se sinta bem. Eu vejo pessoas falando, eu tenho que trocar de roupa porque meu marido não gosta que eu me vista assim na frente de quando tem outros homens. Mas então na frente de mulheres você pode se vestir como você gosta. Mulheres não vão É, olhar para o teu corpo. exatamente. É. E acho que a questão não é se ele gosta ou não gosta. Você gosta. Como você se sente quando ele te faz se sentir inferior por estar com uma roupa que você se sente bem? Uhum. Exatamente. Eu acho que esse tipo de questionamento é que faz toda a diferença para a gente entender o que é normal, o que é saudável, o que não é num relacionamento. Porque às vezes são pequenas coisinhas e que fazem toda a diferença no montante. Uhum. Exatamente. É aquele negócio, você tem que sentir a liberdade de ser quem você é, né? Uhum. De cabelo curto, de cabelo comprido, loiro, moreno, ruivo, né? Você tem que. É o que nem a Mayara tinha comentado isso na live passada, né? Você tem que escolher como você quer se mostrar para o mundo. É você, não é o seu parceiro, a sua parceira, né? É a sua Então, identidade, né? é a sua identidade, exatamente. É muito diferente de você estar passando por um momento de conflito dentro da sua relação, né? Sim. Situações acontecem, você se sente desconfortável dentro dessa relação, de uma relação tóxica ou abusiva, né? Eu Uhum. acho que também é um diferencial que a gente precisa olhar também. Então, Sim. e você tem que ver se a sua relação está tirando a sua identidade pessoal, né? Acho que essa é uma perguntinha, uma das perguntas chaves da relação, né? Você está perdendo a Sim. sua identidade pessoal? Porque se estiver, a sua relação é tóxica. Ou ela pode ser abusiva ou tóxica, mas ela não está saudável, né? Sim. O Rodrigo fez uma pergunta aqui.
quando a gente quer um casamento com camisa de time. Eu acho legal, Rô, falar sobre isso. Nós vamos ter o campo para as perguntas depois, mas o que acontece? Isso é legal ser discutido, conversado. Se para o parceiro isso é algo completamente abominável, a gente pode rever para que isso seja feito como, por exemplo, sei lá, num ensaio das fotos do casamento, ou até na hora da saída da igreja, se for ter um casamento religioso. Pode ser flexível. A ideia é ter flexibilidade nas relações. E acho que pode ser uma pergunta. O Rodrigo é um amigo, um irmão para mim. Tem também prestigiado o nosso trabalho aqui sempre. E eu acho que é uma pergunta, ele sempre traz essa questão da leveza nas perguntas, da brincadeira, que é o perfil dele. Mas ele sempre traz questionamentos muito que abrem uma ampla capacidade de olhar para as questões, não só da brincadeira, da diversão, mas para as questões sérias. Porque, por exemplo, se para o outro isso é muito importante, para o parceiro ou para a parceira, casar com uma camisa de time, é importante rever esse valor. Sim, porque tem que ser legal para os dois, né? Não só para um. Exatamente. Isso vale para tudo, né? O casamento é uma união, né? Você vai começar a compartilhar a vida com o outro. Então, compartilhar também os desejos do outro, os sonhos do outro também. Né? E para isso, muitas vezes, a gente tem que aprender a ter jogo de cintura. Inclusive, se o parceiro ou a parceira tiver um time diferente do seu. E usar disso, às vezes, até como um momento como fala? De comédia dentro da relação mesmo, né? Tipo, não precisa fazer o casamento só do time, né? Estruturar todo esse casamento pro time, mas você pode montar momentos dentro desse evento para que você tenha a liberdade de expressar o seu gosto também. Uhum. E é muito... num jogo de cintura aí, a via de mão dupla, né? Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Sim. E eu acho que isso pode ser algo muito simples para algumas pessoas falarem, isso não tem nada a ver com relacionamento abusivo. Pode ser sim uma pergunta que poderia caracterizar um relacionamento abusivo. Porque se, nesse caso, ela tem o sonho de casar com um vestido de branco, de véu e grinaldo, e ele tem o sonho de casar com uma camisa do time, por que não podem realizar os dois? Claro que chegando num consenso, num equilíbrio, numa harmonia, né, da decisão. Exatamente. E às vezes são nessas pequenas coisas, né? Vamos dizer assim, que as pessoas falam, mas vai ser tóxico por causa do time? Sim, né? Então, eu perdi a linha do raciocínio, assim. Que vai ser tóxico por causa do time, eu acho que é porque você leu o comentário da Joselma, né? Exato, ela tá do Corinthians, mas eu sou corintiana, né, gente? Então... Desequilibrou a pessoa. Desequilibra. Então, assim, sim, pode ser já um indício de relacionamento abusivo, porque o outro, ele também tem que ter essa liberdade de escolher aquilo que ele gosta, né? E às vezes são nesses pequenos impactos que já modificam toda a estrutura da relação lá na frente, se não houver flexibilidade agora. Exatamente. E eu acho que a questão é realmente ver o quanto você se sente livre, à vontade, para conversar, para poder falar abertamente, para dialogar, para negociar com seu parceiro certas questões, que realmente em alguns momentos a gente vai entender como um negócio o relacionamento, né? Que é uma pechincha às vezes você dá uma choradinha para conseguir um desconto. Mas se você tem... Mas se você tem medo de falar algo, ou se constantemente você precisa se vigiar com o que vai falar, com o que pensa, com o que vai vestir, com o seu comportamento, com o prato que você vai fazer no final de semana que a pessoa está ali com você, para não chatear o outro, aí tem algo de errado. Se a pessoa está te reprimindo, está fazendo com que você se sinta vigiado, sufocado, está fazendo com que você se anule, né? E às vezes a pessoa está fazendo isso sem nem perceber. Então estejam atentos aos sinais, porque tudo aquilo que você faz contra si mesmo não é saudável. Não, nem um pouco. E aí, não sei se comentamos agora as perguntas ou deixamos mais para o final.
Acho que a gente pode comentar, porque já tá dando meia hora já. Aham, eu acabei de ver aqui. Meia hora. Voa o tempo. Gente, é sempre bom ver a gente falando da hora, porque pra gente, uma hora é muito pouco, a gente fala muito. Mas olha, eu conheci uma psicóloga que ela tem feito, ela faz as lives, tem os dias dela lá, ela faz no domingo à noite, a que eu vejo, né? Mas eu não consigo, assim, até por questão de tempo. Ela fica numa live de 2, 3 horas, ela termina, aí abre de novo, encerra, ela começa outra, eu falei, nossa, ela ganha de nós. Ela ganha. E vai Ela embora. conseguiu. Isso me deixou feliz, porque nós somos duas para falar em 1 hora. Não, então a gente tá indo bem, Rô, a gente tá indo bem. Estamos. Nossa, muito bem. É. Então, na live da semana passada, nós já tínhamos deixado o nosso público avisado, né, sobre as questões que estaríamos abertos para responder. Eu recebi de lá para cá 3 perguntas específicas e uma delas é sobre, na verdade, 2 se correlacionam, que é do mesmo caso. Mas, basicamente, é como lidar com uma traição, a pessoa querendo o espaço dela, a liberdade dela, mesmo depois de ter traído o parceiro ou a parceira. E, ainda assim, aí a nova pergunta dessa semana é, a pessoa querer um relacionamento aberto, trair, tô lendo aqui porque eu não decorei, né? Trair e ficar com outras pessoas e ainda querer ficar com o parceiro ou a parceira. Então, qual é a questão? Essa pessoa, pelo que eu entendi, não sabe como lidar com a relação quando, para ela, um dos valores dela, de princípios de um relacionamento e da vida dela, é a fidelidade. E para o parceiro ou para a parceira, isso não é algo importante, não é algo principal. Então, o que eu vejo que acontece? É muito parecido, em partes, com a resposta lá do Rodrigo. Sim. É algo importante para você? Então, se a fidelidade para você é algo que faz parte do relacionamento, é uma das características principais para ter um relacionamento, dificilmente você vai conseguir ficar com alguém que trai e que não sente esse peso, que não tem isso como um valor. Que não tem isso como um ideal. Respeita também o que você pensa sobre escolha, essa questão. Né? Exatamente. Falando juntos. E tem a questão também da pergunta que ela fez aí, né, Rô, sobre como que é? Fala a segunda pergunta. A pessoa querer um relacionamento aberto, trair, ficar com outras pessoas e ainda querer ficar com essa pessoa. Ainda querer ter o relacionamento. Ou seja, ela quer ter outros casos e voltar a se relacionar com essa pessoa. E essa pessoa com quem ela tinha um relacionamento sério, que valoriza a fidelidade, pelo que eu entendi, não consegue lidar com isso. E aí estamos aqui para responder essa pergunta, né? Então, assim, o que a gente até conversou já um pouquinho sobre essa pergunta, né, Rô? Assim, existem várias formas de relacionamento que a gente também tem que reconhecer que podem funcionar, né? Essa questão, por exemplo, de ter uma relação aberta. Existe o poliamor que a gente estava conversando. Mas e para muitas pessoas funciona, né? Exato, funcionam. E as pessoas que estão envolvidas, elas sabem e consentem o que está acontecendo, né? Só que aí não gera um problema, né? Não gera, não é um fator assim essencial para aquela relação, porque acontece daquela forma e eles estão felizes daquela maneira. Eles não se sentem pressionados, não fazem porque só o outro parceiro quer. Eles fazem porque realmente se sentem abertos a esses vários amores, né? Sim. Agora, se uma pessoa que entrou numa relação recebe o convite de vamos ter uma relação aberta e a pessoa não se sente confortável a isso, já é um indicativo de que essa relação não funciona, né? E tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que vêm com a crença de que, mas eu posso mudar, né? Se realmente me ama, vai mudar o seu pensamento, vai... E não é assim, né? Quanto mais você fica alimentando esse tipo de crença, mais você sofre, mais você fica desgostosa diante da relação, tudo vai começar a te machucar, você só vai aumentar o seu sofrimento e os seus traumas emocionais, né? Inclusive, a insegurança do relacionamento passa a afetar a própria autoestima.
Então, isso começa a se Muito. estender nas outras áreas da vida da pessoa, né? E o outro só Uhum. vai mudar se ele entender que aquilo é importante para ele. Enquanto ele não entende que ficar com outras pessoas fere um valor moral dele, fere uma escolha, um estilo de vida, ele não vai entender que isso é valoroso para você. Porque são valores Uhum. diferentes. É a mesma coisa que um é vegano e o outro é carnívoro. É difícil a pessoa entender, se ela não entende que é uma escolha de vida diferente, que dá para conviver com isso sem se sentir afetado, eles vão começar a ter Uhum. discussões em cada refeição que forem fazer juntos. Exatamente. E vai se tornar cada vez mais difícil a convivência, né? Exatamente. A não ser que eles encontrem um equilíbrio, né? De Uhum. ou você consegue viver assim e eu consigo viver assim, nós passamos a ter uma vida juntos assim, sem Uhum. interferência, ou cada um vai ter que escolher alguma mudança para adaptar, adequar essa relação. É. E isso às E os vezes dois inclui têm um que se término, né? comportar. Oi? Isso. Eu disse que isso às vezes inclui um término. Porque se isso está te Inclui, claro. ferindo, não está fazendo com que você se sinta você mesma, não está fazendo com que você se sinta emocionalmente estável, é tóxico, não é Claro. saudável e está te prejudicando. Então, às vezes, o único meio que a gente tem de desfazer algo que não tem como solucionar, porque isso depende da escolha do outro, é Uhum. entendendo que a escolha dele é diferente da sua e que a diferença entre vocês fere os seus valores, fere os seus Uhum. princípios, fere suas emoções. Exatamente, né? Diferente se de repente, vamos dizer assim, você não quer ter uma relação aberta, você não quer buscar outros parceiros ou parceiras, mas o seu parceiro fala assim, olha, mas eu quero uma relação aberta. E para você, tudo bem essa pessoa buscar outros parceiros? Não tem problema, desde que Nenhum. não venha na contramão do que você espera da sua relação, né? E E que não não te abrir gere. tipo, não aceitar apenas para agradar o outro. Ah, não, vou Isso. aceitar porque eu não posso perder essa pessoa da minha vida, né? Não, aí você também está se ferindo indo contra o que você acredita da relação, né? Mas a Exatamente. partir do momento em que para mim tá tudo bem, se o outro quiser ir, ok, ninguém vai te julgar, ninguém tem direito de falar nada, mas se não está de acordo com o que você espera, não é uma relação que, assim, ou se busca o equilíbrio, ou ela tem data marcada para terminar, né? Exatamente. E é importante colocar isso, refletir sobre isso, pensar, analisar, para entender o quanto isso está diferindo ou o quanto para você isso pode se tornar algo natural de lidar se não trouxer problemas. Exatamente. Aí temos a pergunta da Maeli. Será que a diferença tanto de idade quanto de classe social é possível existir com mais frequência um relacionamento abusivo? Desculpa, Eu Rô, acho que isso. Tá vendo? não, Tá um não, pouquinho não para sei. cima. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, já tem bastante gente aqui. Será que a diferença tanto de idade quanto de classe social é possível existir com mais frequência? Olha, eu acho que pode até acontecer. Mas eu acho que não por essas diferenças, e sim Não, pela falta do diálogo e de uma estrutura de solidez no relacionamento. Porque se às vezes o problema é a idade, claro que vai haver divergência de gosto, vai haver divergência até de cultura, muitas vezes. Mas isso não pode ser o ponto para fazer com que o relacionamento seja tóxico ou abusivo. Isso pode ser não tem algo que ter para que um permissão para complemente isso, o não. outro. Hã? É. Não tem que ser um tipo de permissão, né? Por Não. exemplo, até mesmo pela classe social, por exemplo, a pessoa que ela tem uma classe social melhor, ela não pode de maneira nenhuma abusar, né? E nem quem está numa posição inferior também não pode abusar do outro que está numa posição maior, né? Eu acho que isso é válido para qualquer tipo de relação, né? A questão do abuso, ela vai muito além só disso, né? E não tem como fator exclusivo isso. Uhum. E isso só vai ser algo que é um potencializador, se isso já tiver em desarmonia em outros aspectos da relação. E aí vai Exato. começar a ter problemas. Mas isso isoladamente não são fatores de risco para um relacionamento abusivo.
né? Não. O Livingston também fez um comentário aqui. Um bom diálogo se torna um bom antídoto para o relacionamento tóxico. Acho que é o melhor antídoto que existe. É o melhor. Já para evitar, né? Como um fator de prevenção de uma relação abusiva. Né? Uhum. E aí tem a Joselma, que está sempre aqui com a gente também, que perguntou: como diferenciar a dificuldade em lidar com as diferenças com a relação tóxica? Como diferenciar a dificuldade em lidar com as diferenças? Eu acho que são coisas separadas, né? Vamos segmentar a É, pergunta para conseguir responder. Primeiro, analisar as dificuldades para lidar com a relação tóxica. Primeiro, a gente tem que validar que existe uma relação tóxica, reconhecer isso. Para reconhecer isso, a gente vai falar daqui a pouco como se questionar para entender se tem ou não uma relação tóxica. E aí, lidar com essa dificuldade de lidar com isso, de reconhecer, envolve questionamento, envolve autorreflexão, envolve diálogo, envolve principalmente autoconhecimento. E aí entra o processo de psicoterapia, que é muito importante. Porque se eu me conheço através do meu processo de busca interior, de autoconhecimento, dos meus valores, das minhas crenças, de tudo aquilo que é funcional ou não para mim, eu começo a transferir isso para as relações que estão ao meu entorno, inclusive relacionamentos amorosos. Exatamente. Né? Uhum. Acho que o ponto-chave é você se conhecer, né? Quanto mais você se conhece, essas diferenças é mais fácil de serem detectadas, né? Sim. Até porque você sabe do que você gosta e do que você não gosta. E não se permite também ultrapassar esses limites de maneira que vá te prejudicar ou prejudicar a relação. Sim. E se conhecer e dialogar. Não tem outra receita, né? Fica até um pouco repetitivo falar isso, né? Mas vamos dizer assim, o essencial de uma relação, né? E Sim. como a gente já falou aqui em outras lives, nós não fomos ensinados a falar sobre os problemas, né? É muito natural a gente tentar esconder, não contar, omitir. Não dialogar. Não dialogar. Ah, eu não quero falar disso agora. E depois nunca mais se fala, né? Exatamente. Então, e as questões de autoridade também, né? Como a Rô também trouxe na questão sobre o desenvolvimento da infância, né? Do quanto o nosso desenvolvimento na infância traz consequências para a vida adulta, né? Às vezes o pai ou a mãe que às vezes é muito autoritário, olha, enquanto eu estou falando você me escuta, não deixa a pessoa falar, então ela também não desenvolve a habilidade de comunicar, né? Então, exatamente. Tudo isso são vários fatores, né? Que se a gente juntar, assim, dá muita coisa. E imagina assim, cada pessoa teve o seu desenvolvimento, cada pessoa teve a sua experiência diante da vida. É muito diferente, vamos dizer assim, são várias coisas que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado para poder chegar nesse conhecimento pessoal tão importante. E tão profundo, né? Não é da noite para o dia que a gente se autoconhece. Então é uma busca constante mesmo. O Rodrigo fez um comentário também. Opa! Oi? Não, eu ia falar que o Rodrigo fez um comentário. Acaba se tornando um pouquinho repetitivo, né? A gente não tem como fugir muito disso, né? Não. Até porque a gente está vindo de uma sequência falando sobre relacionamentos, né? De um assunto que é extremamente amplo e, basicamente, para ter qualidade num relacionamento, você tem que primeiro ter qualidade no relacionamento consigo mesmo. Exatamente. Aí o comentário do Rodrigo. Me parece que o lado que quer o relacionamento aberto não aceitaria essa abertura para outra parte. Pelo que vejo, ele propôs exatamente porque sabe que só vai acontecer pro lado dele. Provavelmente, é uma sim. possibilidade, né? Ou que ele já não está se importando mais com o que aquilo representa para o parceiro ou para a parceira. Ele só está interessado no próprio interesse dele e no que faz bem para ele, não para a relação. Exatamente. E existe uma grande possibilidade de que se a outra parte falar, não, legal, vamos ter uma relação aberta, e essa pessoa for buscar,
outras relações, isso vai dar problema, né? Uhum. Pelo sentimento de posse, do tipo, mas até agora eu não queria, agora quer, né? Por quê? Aí começa Sim. outros conflitos também. Podem acontecer, não estou dizendo que aconteceria, né? Mas a gente Uhum. está fazendo uma leitura geral da situação. Né? Exatamente. E o que que acontece? Muitas vezes a parte tóxica da relação vem disfarçada de cuidados, de mimos, de palavras Uhum. doces. Então, essa pessoa que às vezes tem o interesse de te prender, de te limitar, de ter essa sensação de posse, ou até mesmo de te trair, porque isso pode estar incluso no relacionamento abusivo também, Uhum. essa pessoa te seduz de um jeito que você nem percebe que ela está fazendo tudo aquilo para te maltratar, para ficar bem com ela mesma, porque na verdade ela só está interessada com aquilo que é prazeroso para ela. É. E acho que aí é que está a grande dificuldade que a Joselma tinha perguntado lá, como identificar isso, né? A pessoa que é abusiva, ela machuca de uma maneira sedutora, só que ela faz com que você confunda a dor com o amor. Ela Uhum. faz com que a pessoa não consiga ver que tem um peso naquilo que faz com que ela se sinta para baixo, que faz com que ela nunca se sinta realmente feliz, que faz com que ela se sinta angustiada, insegura, coloca as necessidades dela sempre em segundo plano para ver o outro feliz. Quando na verdade a Uhum. pessoa não está bem com isso, né? E amor, Exatamente. relacionamento saudável é o oposto disso, é leve, é troca, é somar, é multiplicar, é muitas vezes a gente se calar no momento de raiva, né? É saber quando se posicionar. Então, é sempre um jogo de. Não jogo no sentido negativo, no sentido de eu quero ganhar a relação, mas no Uhum. sentido de que tem que esperar a sua vez da jogada, da rodada. Né? E às vezes a vez do Exatamente. parceiro não é aquele momento. Sabe quando cai ali na casinha que você fica bloqueado de jogar a próxima rodada? Uhum. Às vezes é Exatamente. isso, né? Ter um relacionamento saudável é entender que às vezes você vai ter que ficar ali quietinho, segurando aquilo, para no momento adequado falar, dialogar, expor. E entender Exatamente. também o que está acontecendo naquele momento, naquela situação. A gente precisa de um tempo para digerir. Uhum. Exatamente. E tem uma outra questão também, né? A gente está falando isso, eu acho que eu já até cheguei a pincelar essa ideia, mas quando eu estou na relação e tudo isso me mostra a relação abusiva, legal, eu tenho que observar e ficar mesmo com cautela. Agora, se eu estou passando por momentos da minha relação que me causam desconforto, a gente tem que tomar cuidado para não jogar a culpa no outro de que o outro está sendo abusivo, porque Uhum. às vezes não tem relação entre si esses comportamentos, né? Por exemplo, estamos passando por uma dificuldade, eu recebi algumas críticas que eu não gostei da maneira com que o outro falou para mim, eu estou numa relação abusiva. Não é isso, né? Aí é tentar sentar, conversar, entender por que esse outro comentou ou tentou fazer algumas críticas que podem ter sido construtivas ou não, e aí entender para quê? Para que eu olhe para essa relação e veja o que ela está precisando ser melhorado, né? Uhum. Mas não já porque o outro falou algo que eu não gostei, eu já tenho que interpretar isso como uma relação abusiva, né? A gente tem que tomar muito Isso. cuidado nessa linha que é muito pequena e a gente pode se enganar. E entender que, às vezes, o que o outro vai dizer pode me ferir, mas não com a intenção de me ferir, ou porque ele está tentando me prejudicar, porque ele está colocando como menos importante o que eu sinto e mais importante o que ele sente. E sim porque aquilo também desagrada ele, isso não tem nada a ver com toxicidade. Isso tem a ver com divergências de pensamentos, de valores, é saber lidar com resolução de conflitos. Isso. Porque conflitos vão acontecer ao longo da relação, né? Em vários momentos vão acontecer de formas diferentes. E aí você Uhum. precisa estar ciente de que solucionar esses conflitos é muito importante e não é sinônimo de toxicidade. Exatamente. E temos mais uma perguntinha aqui da Willy. Como dialogar com alguém que não acredita no diálogo, que mesmo falando não entende que a relação é evolução?
Aí fica bem difícil, Willy, porque provavelmente essa pessoa não está disposta a ter uma relação de construção. É. Ou está em um outro momento da relação, né? E você às vezes já avançou dentro da relação e É. essa pessoa ficou estacionada lá no começo. Uhum. E aí tem que ver se você está preparada para seguir, né, no tempo que essa pessoa precisa de, de aprendizado, de amadurecimento da relação, ou se isso para você hoje não é o bastante. Uhum. Porque a gente também tem que reconhecer quando já não é o bastante, né? E aceitar que, às vezes, o fim da relação é o melhor para a relação, né? Não É, necessariamente algo ruim, mas você vai se permitir ter uma outra relação que vai te levar para essa evolução, do que você uhum, ficar ali amarrado tentando puxar uma pessoa que não quer sair do lugar. exatamente. Eu até escrevi isso aqui no material, né? Pelo bem da sua saúde mental e emocional, quebre as correntes com aquilo que te faz mal, com aquilo que te faz se sentir para baixo, porque às vezes a pessoa faz com que você se sinta tão apegada, tão dependente dela, que você esquece que pode ter uma vida melhor sozinha ou com outra pessoa que pode te oferecer muito mais do que você está recebendo hoje. E para isso você precisa reconhecer que você merece mais, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas será que eu mereço? Né? Se eu sair dessa relação, será que alguém vai olhar para mim, vai gostar de mim? E isso acaba Uhum, amarrando as pessoas dentro das relações e aí sofrendo o que não precisaria sofrer. E exatamente. acho que isso já meio que responde a pergunta da Rebeca, você viu aí? E o que Vi. fazer em relação ao não dialogar, né? A gente não tem muito o que fazer se o outro não está disposto a realizar o diálogo, né? É basicamente a questão da evolução. Não tem como evoluir se o outro não quer. E, às vezes, a pessoa tem a ver com hábitos anteriores de família, né? Que você falou, deu o exemplo lá. Não se conversa, não bate boca, não discute. A gente não tem que ficar falando do que está acontecendo. Tem que superar e tá tudo bem. Só que não existe um meio de superar se não for entendendo o que está acontecendo. E para entender, a gente precisa dialogar. Então, às vezes, é uma crença disfuncional que a pessoa tem que veio lá, às vezes, da infância, da educação, ou que nunca houve um diálogo saudável nas relações anteriores, não só amorosas, mas familiares também. E essa pessoa precisa entender que quando ela dialoga, quando ela conversa, quando ela consegue expor o que ela está sentindo, o que ela está pensando, isso traz mais bem-estar, isso traz benefício para a relação e faz com que ela se sinta melhor também. Então, entender que falar sobre relacionamento não é só DR pejorativa, não é só discutir a relação quando tem um problema grave, é discutir a relação quando tá tudo bem também. Uhum. E mostrar para o outro, né? Olha, você viu que a gente conquistou, você viu que a gente fez, né? Uhum. Isso é uma maneira também vamos dizer assim, fortalecer o laço da relação. E até de mostrar para o outro que isso faz com que você se sinta melhor quando vocês conseguem dialogar e você se sente ouvida, você se sente acolhida e você consegue ouvir e interpretar o que ele pensa também. Que é importante a escuta. Mas aí tem outra dica. Entender qual a linguagem do outro, que aí entra o que nós já falamos do livro, né? As 5 linguagens do amor. Se você quiser, eu te mando, Rê, me chame no WhatsApp, quem quiser, que eu ainda não enviei. Me procurem, eu tenho em PDF, posso compartilhar, porque é um livro muito bacana que nos ajuda a entender como que o outro se comunica, que às vezes é completamente diferente do nosso jeito de se comunicar. Exatamente. E às vezes a pessoa, é aquele negócio, às vezes a pessoa não dialoga falando, mas ela dialoga nas ações, né? Então a Isso, gente precisa, às vezes, também estar atento ao ler o entre linhas da pessoa, né? Não que a gente tenha exatamente. essa obrigação, mas isso faz parte do diálogo da relação, né? Entender, às vezes, aquela cara emburrada ou um comportamento legal que a pessoa teve, né? Trouxe café da manhã. Então, é legal a gente olhar para tudo isso. E começar esse diálogo aos poucos, principalmente se é uma pessoa que não teve isso no seu desenvolvimento, né? Não teve esse espaço Isso. seguro para conversar. E mostrar que você Uhum. pode ser esse porto seguro. Exatamente. E lembrar que, como a relação é uma construção,
é aos poucos que a gente vai adaptando, que a gente vai moldando, que a gente vai deixando com. É igual você mudar numa casa nova. Sempre vai ter alguma coisa nova para você fazer até você se sentir num ambiente confortável. Daqui a pouco você quer fazer uma mudança de novo, se sente confortável de novo, o outro traz uma ideia, você acaba cedendo também. Isso traz um novo olhar para a relação e para essa construção da vida dois, né? Mesmo que seja só um namoro, mesmo que seja um relacionamento onde os dois não morem juntos, é importante que isso esteja bem alinhado e que esteja um ambiente confortável para você estar. Exatamente. E aí tá acabando o nosso tempo, né? Então. Ai, meu Deus. Já? Já. Tenho mais uma última pergunta. Não, tá acabando mesmo. Tá. Tem uma última pergunta que eu falei que eu ia responder, que eu recebi hoje também, que é do Rodrigo, inclusive, falando sobre... Mas talvez eu não vá responder, porque ele falou que ia trazer a Jainha, a namorada dele, não trouxe. Não tô vendo ela por aqui. Ele perguntou, proibir namorado de jogar Free Fire é abusivo? E aí eu não respondi, deixei pra gente responder junto, que eu acho que tem uma grande relação com a pergunta anterior que ele fez, do casamento, né, com o time, com a camisa do time. Se isso for algo que ela te veta, ela ou ele, né, estamos falando aqui porque foi uma Rodriga de uma pergunta de uma pessoa do sexo masculino, mas se ele ou ela te proíbe de fazer algo que para você é prazeroso, e isso pode ser entendido como vetar um compromisso seu e te fazer se sentir mal, pode ser considerado abusivo. Agora, se isso é quando você, ao invés de dar atenção para a pessoa, nos poucos momentos que estão juntos, ou quando estão juntos, ao invés de dar atenção para o namorado, para a namorada, você fica fazendo outra atividade que é viciante, porque não sei se você recebe essa demanda. Eu recebo uma demanda muito grande de queixa do Free Fire nos relacionamentos. Sim. Então, se isso é algo que prejudica a relação, aí pode não ser saudável. Mas não quer dizer que a proibição seja tóxica. Somente se for algo que impeça você de jogar o tempo todo. Agora, se for um acordo entre vocês, que quando a gente está junto, vamos fazer outras coisas, vamos falar de outros assuntos, vamos assistir outra coisa, vamos jogar outros jogos, que tenha esse jogo de cintura. Negociar, né? Fazer a negociação do jogo, do momento. Isso. E do tempo de jogar também, porque às vezes a pessoa que está jogando, esses jogos principalmente que são altamente viciantes, ela esquece, perde a noção do tempo. A Joselma perguntou o que é isso, é um jogo. É um jogo de videogame. E assim, a pessoa também, aí, a partir do momento em que terminou o jogo, estar presente realmente na relação, naquele momento que estão vivendo e que foi separado exatamente para isso, né? Isso. O importante é estar presente, porque daí você dando um tempo de qualidade para sua relação, o que você vai fazer a mais, a pessoa vai apoiar, porque sabe que em outros momentos você vai estar ali presente realmente para ela, né? Sim. Pessoal, não vai dar tempo da gente terminar, né? Para variar. Ainda tem mais coisa para a gente apresentar, acho que a gente pode ficar então para a última semana de junho, né, Rô? A gente pode daí trazer o recurso que a Roberta montou exclusivamente para isso. E também aqui o que a gente separou de material também, a gente apresenta na próxima live, que já vai terminar. Sim, e acho que foi bem legal hoje, porque o pessoal participou mais, trouxe mais questões, conseguimos interagir melhor e até desmistificar o que é um relacionamento saudável, o que é um relacionamento abusivo, lembrando que abusividade, toxicidade não é só quando há agressão física ou agressão verbal, mas às vezes pequenos gestos. Então, um beijo para todo mundo. Até terça que vem. Pessoal, obrigada por vocês terem acompanhado a gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.